Graça e paz, amados. Boa noite. Mais uma vez, pela graça de Deus, né? Vamos juntos aí, alimentando a palavra de Deus e agradecendo ao Senhor pelo privilégio, né, de estarmos vivos e ouvindo, alimentando essa palavra que sempre tem nos trazido conforto, sempre tem nos trazido esperança da nossa caminhada, né? Então, mais um momento especial que a gente tem que glorificar, agradecer a Deus, e eu cumprimento cada um dos irmãos, suas famílias, né? Na graça e na paz do Senhor Jesus, que possamos juntos nessa tarde, noite, já noite, alimentarmos da palavra de Deus e hoje praticando a Santa Ceia, né? Aqueles que adquiriram material aí durante a semana e queiram fazer hoje, já preparem que no finalzinho da pregação nós vamos fazer a Santa Ceia. Aqueles que não fizeram e quiserem, porventura, que o pastor passe aí na casa de vocês para nós fazermos juntos, podem contar comigo que nós estamos juntos aí nessa empreitada também. A obra de Deus é sempre um prazer para mim, é prazeroso a minha alma estar trabalhando. E eu quero fazer isso com os irmãos, a nossa comunhão não pode parar, não pode esfriar, né? Estamos contando, orando, eu peço as orações dos santos de Deus aí, das santas do Senhor, para que Deus permita nós voltarmos o quanto antes, né, bem rápido aí para a comunhão lá na igreja, para estarmos juntos louvando, bendizendo, glorificando o nome do nosso Senhor, amém? Se você também compactua com essa ideia, concorda com esse desejo do nosso coração, que é para a obra de Deus, me ajude em oração, para que nós juntos, acobertados aí pela graça, a bondade, a misericórdia de Deus, possamos trabalhar, voltando à comunhão da igreja aí, amém? Eu queria então, sem demoras, colocar a palavra de Deus para nós. Talvez possa demorar um pouquinho mais o culto hoje, pelo fato também da Santa Ceia, né, que nós vamos ministrar a Santa Ceia hoje, sacramento que Jesus deixou, que nós precisamos em ordenança, devemos inclusive fazer, né? Isso é a ordem do Senhor Jesus, fazer até que Ele volte, né? Até que o Senhor volte. Então eu quero compartilhar a palavra de Deus para nós essa noite, e está aí em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 46. Diz assim para nós a palavra de Deus essa noite. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Toda vez que sugestão minha, né, para os amados, toda vez que nós, no Novo Testamento, vamos falar de Jesus, é bom lembrar do ministério do Senhor Jesus. De uma forma rápida, mais ampla, né, uma forma macro, porque Jesus ele teve essa dificuldade de 3 anos de ministério, e aqui nesse momento em que Jesus está prestes a ser crucificado, ele chama os irmãos para oração,
para uma vigília, para um momento em que precisa da comunhão com o Pai, para aliviar a alma. Nós vimos aqui Jesus angustiado. E nós vamos, então, nesse ministério, conhecer um pouco desse ministério de Jesus e vamos aprender com Jesus, nessa noite, a superar momentos difíceis na nossa caminhada cristã. Um momento de dor, um momento que Jesus já tinha conhecimento, né? E justamente nessa questão do ministério, nós precisamos olhar Jesus tentando nos falar duas coisas de muita importância para nós. Primeiro, falando com os discípulos e falando conosco também essa noite. Primeiro, do conhecimento das Escrituras. Porque ele, como o Deus encarnado, ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele é o autor de tudo. E também o consolo dele, por saber que iria passar por tão grandes dificuldades, seria crucificado, mas com esse conhecimento ele tentava de alguma forma consolar os corações. Nós podemos ver, por exemplo, nos conhecimentos da Escritura, o Velho Testamento, em Zacarias capítulo 13, 7, diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Já era uma profecia que Jesus, aqui quando ele é preso e é levado do Getsemane, né, para Pilatos e todas as autoridades judaicas e romanas, aqueles que estavam do lado dele, para cumprimento dessa profecia, eles afastaram. Mas Jesus, ele continua nessa angústia. E também quando nós olhamos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 20, vai falar desse precioso sangue de Jesus, agora no Novo Testamento, né? Mas é interessante que diz aqui em 1 Pedro 1, capítulo 20, mas precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Também em Apocalipse capítulo 13, verso 8, a parte B, diz: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós percebemos aí que esse ministério de Jesus, ele tenta nos... Aqui no verso, você leu comigo aqui no verso 45, quando ele pega pela terceira vez os amados irmãos, discípulos dormindo, ele diz: olha, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora. Que hora é essa? É uma hora que ele já tinha avisado para os amados que ele seria preso, seria levado à condenação de morte, morte de cruz, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Por outro lado, Jesus, ele tenta consolar, que nós vimos aqui que ele não agride. Ele pega pela terceira vez os amados irmãos dormindo, mas sempre tem uma palavra de consolo, mas também de alerta. O Evangelho de João, por exemplo, aliás, em Mateus, né? Mateus aqui mesmo nesse livro, quando o Senhor vai falar da sua morte, Mateus 20, verso 17 a 19, ele prediz a sua morte pela segunda vez, a morte e a ressurreição. Ele sabia do que ia acontecer. Também no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3, ele vai consolar o coração também dos amados que estão ao lado dele, dizendo: não se turbe o vosso coração, né? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu irei e voltarei para buscar vocês para estarem comigo. Consolando os corações. Então toda vez que nós pegarmos para falar dessa maravilha do ministério de Jesus, é bom lembrarmos desse ministério, dessa amplitude. Primeiro, que ele tentou nos passar algo que já estava escrito. Sempre nas pregações de Jesus é declarando dessa forma, né? Falando do Pai, do que o Pai já tinha determinado, e ao mesmo tempo tentando consolar os corações daqueles que querem caminhar com ele. Esse é o coração, eu creio, meu e seu, e nós precisamos então nessa tarde caminhar desse jeito. Amém? Nós vamos então aprender com Jesus essa noite a superar momentos difíceis da nossa caminhada cristã. E foi justamente esses dois ângulos, né, que nós observamos aqui, essas duas questões, de lembrar a Escritura, porque quando nós conhecemos a Escritura, nós confortamos o nosso coração, porque há uma esperança. Apesar das dores, dos sofrimentos, né? E além disso, ele consola com as próprias palavras dele, muitas vezes, e é o que ele está fazendo conosco essa noite também. Essa noite de Santa Ceia, em que nós celebramos a morte do Senhor, comemoramos, na verdade, a morte do Senhor, né? Em memória
até que ele volte, nós temos que fazer isso com muita alegria, porque há esperança no coração de cada um de nós para essa maravilha que já foi escrita há 2000 anos, né? E já ficou para nós, para que nós entendêssemos essa maravilha de Deus, esse empenhar do Senhor para a salvação da minha alma e da sua, todo aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, o Senhor acolhe e Ele garante que haverá a ressurreição no último dia. Você crê nisso? Amém? Então eu quero deixar aqui, aprendendo com Jesus a superar momentos difíceis na nossa caminhada cristã. Primeira questão, então, vamos discernir os versículos aí, né? Fazer uma pregação expositiva, eu acho que fica melhor para nós. Primeiro, então, ninguém vence batalhas sozinhos. Precisamos da comunhão vertical e também horizontal. Concorda comigo? Ninguém vai vencer sozinho. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 18:1, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Jesus estava aqui sozinho? Não. Ele quis por algum momento, porque na nossa vida também é assim. Tem momento que nós precisamos e queremos alguma particularidade, né? Precisamos da comunhão com o Senhor sozinhos. Precisamos conversar com o Pai. Jesus orientou sobre isso, não é? Quando você quiser falar com o Pai, entre no seu quarto, foi isso? Fecha a tua porta e fala. O Pai que vê tudo em secreto te recompensará. E ele nos mostra isso. O verso 36 que nós começamos aqui diz: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, que é chamado local da prensa, né? E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ele não estava sozinho. Ele contou primeiro com o Pai, porque ele já veio do Pai, né? Nós conhecemos o Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus, primeiro ele vem do Pai, ele está com o Pai, mas aqui na condição humana terrena, ele está com os discípulos. Ele teve pessoas da sua confiança, pessoas que estavam com ele o tempo todo no ministério, pessoas que ele chamou pela graça e acompanharam ele, né? Então Jesus ele não estava aqui sozinho, ele contou com a participação dos amados. A primeira questão então que nós vemos no verso 36 é que ninguém vence batalhas sozinhos. Talvez você está aí angustiado com esse tempo de separação da igreja, como eu estou testemunhando com alguns membros, né, da nossa comunhão, da nossa congregação. O esfriamento está vindo muito rápido, não pode acontecer isso. É verdade que nós precisamos voltar. Eu estou até arriscando aí fazer cultos, se for o caso aqui na minha casa, ou na casa de algum irmão, ou mesmo lá na igreja, para a gente ter quantos cultos precisarem na semana, para a gente atender a todos, para estarmos juntos. Nós não podemos ficar tanto tempo longe, mas se porventura ficarmos, nós precisamos de orar o tempo inteiro. E um acobertando o outro, essa rede de orações. Ninguém vai vencer batalhas sozinhos. Nós precisamos, eu tenho que orar por você e você ora por mim. Nós oramos pelo outro irmão, sempre lembrando os irmãos. Ora pelo seu irmão lá no Japão, lá do outro lado do mundo. Lá tem irmão nosso sofrendo, aqui nossos vizinhos na Venezuela, passando fome, passando dificuldades. Nós temos irmãos passando tribulações por toda parte do mundo. E o que vai nos aliviando é esses momentos maravilhosos de orações, de intercessões um pelo outro. Amém? No versículo 37 a 38, diz o seguinte: e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, né, que era Pedro e Tiago, João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A segunda questão, então, na comunhão horizontal, que é essa assim, no meio nosso aqui, ó, Deus sempre nos dá irmãos para compartilharmos nossos dilemas e aflições e sermos curados e abençoados. Deus não nos deixa só, sempre tem alguém. Eu estava antes da pregação aqui, recebi uma ligação da irmã e dizendo que estava orando essa madrugada, para amanhecer hoje, né? Sábado para domingo. E Deus mostrou para ela que eu estava orando por uma criança. E eu vou revelar aqui agora, eu estava orando para a criança dela. Deus sabe. E Deus mostra. Só que nesse momento ela teve uma opressão lá de uma visão que não queria que ela orasse, mas ela repreendeu e orou. Então, naquele momento, estava eu intercedendo pelo filho dela
e ela intercedendo por mim nas orações. É por isso que Deus quebra correntes, Deus quebra cadeias, Deus quebra prisões espirituais, quando a igreja do Senhor está disposta a orar e fazer a diferença. Amém? Então nessa comunhão nós precisamos lembrar disso. Olha só, que Jesus estava com eles, né? E diz, fica um pouquinho aqui que eu vou um pouco mais adiante orar. Quem? Orar ao Pai. A comunhão horizontal e vertical. Deus sempre nos dá pessoas a estar intercedendo por nós e nós temos esse dever também de interceder pelos outros. Amém? O verso 39 diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nós vimos então aí, nesse verso 39, que não só busque a Deus nos momentos mais cruéis de aflições da alma, né, mas se coloque na total dependência e vontade do Pai. Nós temos a mania de procurar Deus só quando o negócio está feio, quando o negócio está ruim e que não tem mais jeito, quando a nossa força humana já esvaiu, já não temos mais condições, aí nós vamos para Deus. Está errado. Nós temos que manter a comunhão com Deus. Por que Jesus orava e Deus, não só Jesus, mas quantos outros irmãos nossos, né, que têm um dom de cura, dom de visões, né, e que oram a Deus e Deus manifesta de forma tremendamente maravilhosa, porque tem essa comunhão e não busca a Deus só nos momentos difíceis, não. Estão o tempo inteiro em comunhão com Deus, buscando ao Senhor, mas Jesus nos ensina aqui, nessa noite, de vencer, aprender a vencer, e superar essas dificuldades, né, momentos difíceis na caminhada cristã. Ele coloca duas situações aqui. Primeiro, na total dependência do Pai. Ele não vai depender de homens para se ver livre de nenhum problema. Jesus, ele vai orar ao Pai, ele afasta para ter uma comunhão íntima, particular com o Pai. E depois ele coloca-se na total dependência do Pai, na total dependência de Deus. Nós ficamos, às vezes, querendo com o nosso braço forte resolver as coisas. Tem um neopentecostalismo exacerbado, que a gente sabe, são nossos irmãos, mas às vezes eles exacerbam, né? E buscam por conta própria o frenesi religioso, achando que Deus vai atender da forma que eles querem, por muito gritar e por muito pular, por muito cair. Não é assim. Nós precisamos ter humildade, colocar aqui sobre quem? Sobre o próprio joelho no chão, rosto no chão, sobre o próprio rosto. É se dobrar, se curvar diante do Senhor, colocar na dependência total de Deus. Mas não só na dependência de Deus, mas a vontade de Deus. Jesus disse, olha, se possível, me passa desse sofrimento, mas que não seja conforme o quê? A minha, mas a vontade do Senhor. Precisamos aprender esse exercício, né, que nós falamos na semana passada, exercício da prática, praticar essa humildade, de aprender a dobrar-se diante de Deus, a nos tornarmos humildes, né, e nos colocarmos na dependência dele, porque só ele pode nos livrar, se ele quiser, porque ele não livrou Jesus, já estava escrito que Jesus ia passar por isso. A mente de Deus, né, quando nós vimos aqui, em Apocalipse, eu falei aqui, o Cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo. E também em 1 Pedro 1,20, que era conhecido antes da fundação do mundo. Então, na mente de Deus, antes de Deus nos colocarmos aqui na terra, o Senhor já tinha programado a nossa salvação. Isso é muito amor, isso é amor demais. Será que dá para alguém glorificar, alegrar-se com o nome de Deus, com a palavra, com o amor que Deus tem por cada um de nós, irmãos? É por isso que nós não podemos esfriar. A obra maravilhosa do Senhor Jesus já foi feita. Esse momento aqui que Ele estava consolando, ajudando a nos ensinar, inclusive hoje, 2000 anos depois, Ele estava sabendo que Ele ia morrer logo depois. Mas o coração perdoador, o coração de amor sincero, o coração que quer cuidar de nós, nos consolando ainda hoje, e consolou os amados irmãos naquele dia, naqueles dias de sofrimentos terríveis. Precisamos aprender a abrir o coração valorizando isso, né? 1 Pedro, 5,6. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte.
é manter a união, a comunhão com humildade diante do Senhor. E quando nós estivermos nas aflições como o Senhor está, nós estamos aprendendo essa noite. Tenha uma comunhão sincera com Deus com humildade. Vai na direção do Pai, pede, Senhor, tenha misericórdia, se possível, porque está na vossa mão. Me tira desse sofrimento. Mas ao mesmo tempo pedir ao Pai que seja conforme a vontade dele, porque nós, pecadores que somos, às vezes nós não queremos passar por sacrifício nenhum, por dores nenhuma, por dificuldades nenhuma, e às vezes queremos resolver do nosso jeito. Um grande pregador, Billy Graham, ele dizia que o maior castigo do ser humano, para o próprio ser humano, é quando eu abro o coração e diz o Pai Nosso para Deus, o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Isso abre, embora Deus não precisa disso para agir, mas abre na condição teológica de imaginar o amor de Deus, abre essa legalidade para o operar de Deus na sua vida. Deus está vendo o seu quebrantamento, a sua humilhação, a minha humilhação, e a minha não preocupação exacerbada com o que vai acontecer. Se vai ser coro, é coro. Se vai ser dor, apenas xingamento, vai ser. Se for crucificação, vai ter. Se for morte, vai ter. Foi isso que Jesus quis passar para nós aqui. Precisamos aliviar nossa alma descansando na dependência total de Deus, mas com essa coragem também em nosso coração de dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade. Foi assim que o próprio Jesus nos ensinou, Olha, o verso 40 e 41 diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi o verso 40 e 41, 40 e 41. Eu acabei de falar aqui da oração do Pai Nosso, As petições são feitas no plural, Quando nós aprendemos a caminhar com Deus, nós buscamos as bênçãos, a superação, as angústias, não somente para nós, porque Jesus aqui estava buscando o bem comum, inclusive dos amados discípulos. Por isso que ele não xinga, ele não maltrata, ele alerta para que tome cuidado, para que fique vigilante, alertando os irmãos. É isso que eu e você, nas nossas dificuldades, nós não podemos buscar só para nós. É por isso que nós devemos interceder, orando e orientando os outros, buscando a paz, busque a bênção, a superação das angústias, não somente para nós, mas também para os nossos irmãos. A igreja, ela não é individualista, ou não deveria ser, Ela é uma equipe que vence, ela vence junta. É maravilhoso quando nós entendemos que a oração, a comunhão com Deus, através do Espírito Santo de Deus, faz uma igreja forte e vencedora. Jesus sabia disso e ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aqui mesmo em Mateus, eu até falei aqui, capítulo 6, Capítulo 6, do 6 ao 9, quando o Senhor vai nos ensinar o Pai Nosso, Ele então, foi o que eu falei aqui, o ensino dele para nós, porque o verbo está no plural. Ele nos ensinou a orar: portanto vós orareis assim. Capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 9. Vós significa mais de um grupamento de pessoas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos. Não é para mim só, é para mim e meus irmãos, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, quando ele chega e encontra os discípulos dormindo, ele vai alertar para esses perigos da vida e que nós precisamos fazer e ajudar nossos irmãos. Querendo bênção só para nós. Senhor,
só comigo, dá só para mim, porque meus irmãos não estão querendo. Não. Todos nós queremos, e nenhum, talvez muitos dos que estão no nosso meio, né? Nem todos têm a mesma compreensão. A Bíblia fala dos mais fracos. Jesus, como Senhor, ele chega e encontra um ser humano na sua essência de ser humano. Porque Jesus estava na condição de ser humano, mas ele era Deus encarnado. Mas ele vê a fraqueza humana. A Bíblia fala que Deus sabe a nossa estrutura, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Jesus chega e, ao invés de dar uma bronca neles, os alerta. Mas vocês estão dormindo, nem uma hora vocês podem me ajudar em oração. E vai orientar com relação a essa dificuldade que nós temos, né? De interceder e orientar para fazer. Para quê? Para ajudar o outro a superar esses momentos de dificuldade na nossa caminhada cristã. Precisamos aprender muito com o Senhor, né? Momento de angústia e Ele orientando, ajudando. Jesus foi, na forma que a Bíblia nos ensina, né? Voltou para o céu ressurreto, mas Ele continua ministrando ao nosso coração, amém? Que possamos aprender com o nosso Senhor. O verso 42 diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. A comunhão com o Pai não pode cessar em nenhum momento, em nenhuma hipótese, muito menos à vista de fracassos alheios. Jesus, ao olhar aqueles homens, poderia desanimar e falar: poxa, mas então como é que vamos fazer? Vamos parar então com essa oração, porque nós estamos num momento de vigília. Eu estou pedindo para vocês orarem. Enquanto eu vou ali e volto, vocês estão dormindo. E olha que Jesus encontrou esse povo dormindo 3 vezes. Mas o que Jesus faz? Pelo contrário, ele vai agora de novo. Por 3 vezes ele vai na direção do Pai, na comunhão particular com o Pai. E não desanima com o fracasso alheio dos outros. A igreja, eu e você, precisa aprender com Jesus. No meio da comunhão, nós temos ali pessoas, inclusive, que não são do reino de Deus. Você precisa aprender isso, nós precisamos aprender. Tem pessoas ali a serviço de Satanás. Você lembra do joio que o próprio Jesus falou? E que vai ser queimado no final, significa que ele não vai ser salvo, não é de Deus, mas está no nosso meio. Mas nós não podemos desanimar por isso. Eu vou pregar na igreja, de vez em quando estou lá pregando. Tem alguém dormindo lá, eu peço, dá um toquinho aí, acorda, com carinho. Para não perder a bênção lá da palavra, né? Mas eu não vou desanimar porque tem alguém dormindo, alguém cochilando. O coração humano, essencialmente humano, que não está ligado a Deus, à obra de Deus, não entendeu ainda esse sacrifício maravilhoso, esse ensinamento de Jesus, para nós também vencermos. Porque quando nós começamos a olhar para o fracasso dos outros, se a gente não tomar cuidado, a gente fracassa junto. O mal dos outros parece que transfere. Se você não tem um espírito de luta, de garra para vencer, parece que o problema dos outros transfere para a gente também. Preguiça, falta de vontade, desanimar com o fracasso dos outros, não pode. Olha que ensinamento maravilhoso de Jesus, né? Em Efésios, capítulo 6, verso 18, diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e por isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha o que o Senhor nos ensina na palavra dele. A comunhão não pode parar. Orar por todos os santos. Aí eu começo a dizer: mas tem alguém no nosso meio que nem santo é. Eu vou ficar orando para ninguém não. Eu vou ficar sacrificando, vigiando por causa de alguém. Desse jeito, se nós pensarmos assim, nós estamos suprimindo a graça de Deus de alguma forma, porque Jesus fez por nós. Ele acabou de nos mostrar aqui que ele encontrou nossos irmãos dormindo por 3 vezes, mas ele voltava sempre na comunhão com o Pai. Eu não sei o que ele estava falando lá com o Pai. Aqui diz que ele deixou-os novamente, foi lá pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. O que dá para entender é que ele estava pedindo para ser passar desse cálice, mas ele pode ter pedido também: Senhor, fortaleça esse povo aí. Não sei, já é conjectura minha. Mas eu posso te garantir que ele fez orações por mim e por você. Você pega o Evangelho de João, capítulo 17,
o evangelho inteiro Jesus orando por aqueles que aderiram a ele, ao cristianismo, a seguir a Jesus. Ele tem esse interesse e eu preciso aprender também, porque para mim superar minhas dificuldades, os meus momentos difíceis na minha caminhada, eu preciso também me dispor a fazer pelos outros. Isso é obra de Deus. Amém? Nós não podemos esquecer disso. Olha, agora do verso 43 ao 46, diz: voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Bom, nós vimos aqui então esses versículos, do 43 ao 46. Primeira coisa, espere somente em Deus o socorro necessário que você precisa. Aprenda isso com Jesus nos ensinando aqui. Espere somente em Deus. Você já pensou se Jesus fosse esperar por esses homens dormindo? Como é que ia ser a coisa? A primeira coisa, espere somente em Deus. Amém? Segundo, quanto aos irmãos, além de nós devemos amá-los, devemos também adverti-los em dois aspectos muito importantes. Primeiro, lembrá-los do fiel cumprimento das profecias. Você lembra que eu falei das profecias? Jesus falando do conhecimento das Escrituras, está escrito lá sobre Jesus, o ministério de Jesus. Eu e você precisamos saber que Jesus mandou fazer, por exemplo, a Santa Ceia. É um sacramento de ordenança. Para a Escritura, eu preciso fazer, você precisa fazer, ele está dando ordem, ele não está pedindo favores para mim e para você. Fazei até que eu volte. Essa é a palavra. Fazei até que o Senhor volte. Então, nós não podemos estar esperando nada de ninguém, somente em Deus. Segundo, advertir os nossos irmãos com relação às Escrituras. A Bíblia nos ensina que existe a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Se você não está disposto a superar os momentos difíceis, pela oração, pelas dores, pelo cansaço, e fazendo isso principalmente para o seu irmão, para o seu próximo, como é que você vai querer essa bênção de volta? Se você está plantando a preguiça, o desânimo, como é que Deus vai te abençoar grandemente? Você está plantando o quê? Segundo aspecto também que a gente precisa lembrar. Manter a constante vigilância. O inimigo está querendo pegar. Primeiro, dependendo de Deus, somente de Deus para resolver esses problemas nossos, na confiança da graça, mas contando com os irmãos, nós olhamos aqui atrás, contando com os irmãos aí nas orações, mas a graça específica, genuína. Irmão meu não vai me dar graça nenhuma, eu não vou dar para ele. Nós vamos orar e pedir a Deus a graça do Senhor, é assim. Então, para livrar-se completamente, Jesus, para livrar da cruz, para pedir para livrar da cruz, ele pediu para alguém aqui que não fosse Deus? Ele pediu exclusivamente para o Senhor. O que ele pediu para os irmãos foi para ajudá-lo em oração, em vigilância. Então, primeira coisa, depender somente de Deus para essa graça maravilhosa, para nos livrar dessas questões, contar com os irmãos nas orações, Agora, advertir com relação às Escrituras, porque quando ele fala aqui, eis que é chegada a hora, eu falei no início aqui, eles poderiam ter questionado que hora é essa. Jesus já tinha advertido que ele seria preso, seria crucificado, morreria e que ressuscitaria. Agora é a hora, não precisa ninguém ficar tão surpreso, chegou o momento. Jesus deixou escrito que ele vai voltar. Você está preparado para receber o nosso Senhor? Se ele voltar ainda nesses dias? Ou você está preparando alguém? As gerações que estão chegando, você tem ajudado a preparar? Olha Jesus preparando esse povo para passar isso aqui para nós. E nós estamos fazendo o que para passar para os outros? A Bíblia nos fala que uma geração louvará outra geração e mostrará a ela os feitos do Senhor. Salmo 145, verso 4. Nós temos que fazer a nossa parte também nessa maravilha de Deus, amém? Olha o que diz a palavra de Deus aqui em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Jesus estava alertando aqui. Ele falou aqui literalmente dos inimigos que estavam chegando. Ele falou mais especificamente do traidor,
Eis que o traidor se aproxima. Falando de Judas, que estava trazendo aquela turma para prender o próprio Jesus. Mas Jesus, a palavra nos alerta que nós temos um inimigo muito pior do que Judas. Que Judas, na condição de traidor humano, ele poderia simplesmente matar o corpo humano, mas a alma não. Agora o diabo ele leva para o inferno. Toma cuidado, meu irmão. Aprenda a superar com Jesus, esses momentos difíceis na nossa caminhada com Cristo. E são muitos. E daqui para frente vai apertar mais. Prepare-se. Mas tenha boa fé, tenha bom ânimo, o Senhor é conosco. Amém? Eu quero passar então aqui para nós fazermos a nossa ceia, porque é ordenamento do Senhor, e nós não podemos fraquejar e deixar para depois. Eu quero deixar a palavra aqui que diz aqui para nós em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, eu tenho sempre dito essa palavra aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então está aqui esse material que foi tirado do uso comum, o pãozinho, mas foi consagrado ao Senhor, tanto quanto o suco da uva também que está aqui. Mas diz aqui que primeiro ele tomou o pão e se alimentou, repartiu, deu graças a Deus, repartiu aos discípulos e disse: Comei todos, isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Nós lemos aqui. Vamos, você que está participando também comigo nessa ceia, nessa noite, agradeça a Deus também pelo sacrifício que Jesus fez com o próprio corpo, um corpo moído. A Bíblia nos fala em Isaías 53, verso 10, que Deus se agradou de ter moído, enfermado o nosso Senhor Jesus. Porque aquilo era sofrimento e era obediência do Senhor Jesus por amor a cada um de nós. O inferno ficou envergonhado. Por isso vamos agradecer ao Pai. Senhor, obrigado por esse sacrifício e esse simples elemento que aqui representa o corpo físico do Senhor, nesse sacramento de ordenança que o Senhor deixou para nós. Toda honra, toda glória e toda gratidão da nossa alma, em nome do Senhor Jesus, pelo sacrifício do nosso Senhor. Que assim seja. Amém. A partir aqui do verso 25, de 1 Coríntios capítulo 11, diz: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Somos também gratos a Deus pelo sangue derramado. Já foi apresentado, mas faço mais uma vez. Apresentar aqui simbolicamente o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós, daqueles que entenderam o Teu Evangelho, entregaram o coração. Por isso essa noite, mais uma noite também de gratidão, Senhor, por relembrar desse momento de dor e sacrifício e que a Tua Palavra nos ensinou essa noite, que devemos também fazer como nosso Senhor Jesus fez. Lutar para vencer pela esperança viva, e nós temos essa certeza pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Glórias e honras sejam dadas ao nome do Senhor, pela nossa gratidão, que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eis aí então a ceia do Senhor, a pregação dessa noite. Espero que fique aí no teu coração e que você tenha grandes edificações, grandes crescimentos ao se alimentar da palavra de Deus. Que tenha um final de noite abençoadíssimo, uma semana de vitórias, de livramentos. Que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, derramar toda a graça, toda a bênção sobre a vossa vida, da tua família. E que o Senhor nos livre, a todos nós, desses grandes problemas que nós estamos vivendo em nosso tempo. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, obrigado mais uma vez por esse momento, por essa graça tremenda de o Senhor ter nos dado o privilégio de estarmos juntos. Eu peço dos altos céus que a graça do Deus Pai, a paz do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um que ouviu essa mensagem,
que se edificou com ela, que se alimentou com ela, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que nós tenhamos a paz e que o Senhor possa nos permitir estar nos encontrando aí durante a semana. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.